esse propósito. Conhecer e praticar. Aleluia. Esse tem que ser o sentido das nossas vidas, o Senhor. Porque, amada, se colocarmos Ele em primeiro lugar nas nossas vidas, Ele diz que vai acrescentar. E Ele vai acrescentar muito. Porque Deus é bom e paga bem. Quando buscamos Ele em primeiro lugar, Ele diz: eu acrescento. No Senhor o nosso trabalho não é vão. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Aleluia. Amém. Vocês podem se assentar. Deus é bom em todo tempo. E o tempo todo, amada. Deus é bom em todo tempo, amada. Deus não é bom hoje, amanhã eu acho que Ele não é em todo tempo. Não importa o que você esteja passando, Ele é bom em todo tempo. Porque as circunstâncias vêm querendo que nós falamos que nosso Pai não é bom, mas Ele é bom. Amém? Aleluia. Saudade de estar aqui, amada. A gente passou a semana toda, né? Tendo aula. Algumas pessoas sabem aqui que a gente está fazendo escola de ministro. E foi intensa a semana passada, né? A semana todinha. Mas o bom é estar aqui. É bom, a gente aprende, né? Mas talvez você esteja se perguntando: nunca mais eu vi algumas pessoas aqui. Porque estávamos fazendo, né? Estamos estudando a palavra, né? Estamos recebendo também. Porque, amada, e você que está fazendo rema, está fazendo escola de ministro, amada, sempre que você tem a oportunidade, você passa esses dias em casa. Quando tiver a oportunidade, vem embora, né? Porque a gente está fazendo lá e o pessoal vai congregar. Não é porque você está recebendo a semana toda que você vai deixar de vir para o lugar que você faz parte, que você tem se alimentado. Então, esse é o propósito, né? Que você receba lá e venha-se embora para cá. Então, você que fala: eu já estou estudando. Para quê? Não, amada. É necessário se congregar. Estar no meio, estar junto. Então, amada, uma dica para você. Você que está fazendo escola de ministros, está fazendo rema, vem embora. Não tem hoje não, então amanhã, no outro dia de você vir para a igreja. Você está aqui no meio, congregando, para que você não vá se distanciando. Esse é o propósito. Você receber e trazer para cá. Para a gente se aquentar, para a gente estar junto. Amém? Então hoje quem vai estar trazendo a palavra para a gente, né? A nossa diaconisa Jaqueline, né? Vai ser poderoso. Já estou crendo nisso, né? Temos que vir, amada, com essa expectativa. Que não importa quem esteja aqui, amada. Deus vai falar, Deus vai usar. A importância é quem vai estar do outro lado, ouvindo: hoje era a irmã. Não vai receber nada. Porque, não estou dizendo isso, mas se Deus usa, amada, uma jumenta para não usar, gente. Então, amada, quem chegar aqui, amada, não vai chegar de todo jeito, não. Vai chegar para passar a palavra para você. Seja, como é que eu posso dizer? Para receber. Seja humilde. Para dizer: rapaz, eu vou sentar aí. Porque vai ser poderoso. Ela tem algo de Deus para passar para mim. Nós temos sempre, amada, algo de Deus para passar para você. Você tem algo de Deus para passar para mim. Amém? Então fica aí firme e bota aquele ouvido lá, fofoqueira, que gosta de escutar as coisas, para você possa escutar. E é porque o ouvido de fofoqueiro fica assim, ó. Estava falando com ele: peraí, moleque, eu estou escutando aqui. Peraí que eu estou escutando aqui. Apoia desse jeito. Olhe para a sua vizinha aí e diga: ó, irmã, não me atrapalhe, que eu vou escutar a palavra do Senhor. Amém? Então fica com esse ouvido aí, ó, inclinado, porque isso vai fazer toda a diferença. Amém? Então vem para cá, Jaqueline. Aleluia, boa noite, graça e paz. Que bom rever vocês. Amém. Como é prazeroso estar nesse lugar, né? Como a irmã Márcia falou, esse é o lugar. Amém. Um passarinho, ele não é gerado fora do ovo. Aí a gente quer crescer, mas fora do ovo
não pode. Amém? E como o louvor estava tocando aqui, o louvor estava ministrando ao Senhor. Minha maior necessidade. A minha maior necessidade. Sabe, esse louvor é um dos louvores de consagração. A minha maior necessidade. Sabe, quando você ouvir um louvor, não ouve só por ouvir. Amém? Ouvir uma ministração, não ouve só por ouvir. Mas presta atenção, volta de novo. E o louvor não deixa ele passar despercebido, mas medita. A minha maior necessidade. Amém? É conhecer o Senhor. Amém? Obrigado, louvor. A nossa maior necessidade é conhecer o Senhor. Tem pessoas que o alvo dela não está ainda em Cristo. Aí a necessidade dele é o quê? É construir, é adquirir riquezas. Como a irmã Márcia falou, é buscando ele em primeiro lugar. É buscando ele em primeiro lugar. É a necessidade dele. Nós necessitamos dele. Amém? Assim como o alimento. Quem aqui passou o dia sem se alimentar? Alguém está em jejum? O jejum é com propósito, amém? Não é apenas para você ficar com fome, não. Assim como o alimento alimenta e sustenta o nosso corpo, a nossa necessidade de buscar o Senhor, ela vai nos alimentar, ela vai nos fortalecer e vai deixar a gente ligado à vontade do Senhor. Porque a gente só vai conhecer a vontade do Senhor se buscar na palavra. Amém? Então, boa noite, graça e paz. A vocês que estão ouvindo aí em casa, pega a palavra, não perde nenhuma palavrinha. Por quê? Palavrinha no bom sentido, né? Nenhuma palavra. Por quê? Porque essa palavra ela é poderosa para salvar as nossas almas. E quando a gente fala que quando a palavra de Deus diz que a palavra é poderosa para salvar nossas almas, às vezes as pessoas ficam, mas eu escutei ontem e não me lembro de todas as palavras que foram lançadas lá no culto. Mas se você pegou algumas, é essa que vai salvar tua alma. Então, quanto mais você ficar naquela expectativa e guardar, feito a esponja, né? Quando a gente pega a esponja e coloca detergente e vai debaixo da torneira, ela absorve. E quanto mais a gente espreme, mais tem espuma. Assim é o Filho de Deus. As pressões do mundo, quanto mais espremer a gente, mais a gente vai soltar a palavra. Mais a gente vai cantar louvores, mais a gente vai liberar perdão. Esse é o propósito do Filho de Deus. Amém? Não é admissível. Não é aceitável ao Senhor, amém? E às pessoas que a gente anda de todo jeito. As pessoas estão procurando uma resposta, amém? A qual a gente tem. Mas se as pessoas, eu não vou dizer a gente, mas se as pessoas andar conforme o mundo vai buscar em quem? Nós somos a porta. A gente sabe que Jesus é a porta, amém? Mas, dando um exemplo aqui, nós somos a porta, nós somos a ponte que os ímpios a gente, vem, eu sei quem tem solução para você. Eu conheço um Jesus que quando você conhecer ele, você não vai querer outro. Você não vai querer saber de outros deuses, não. Só há um único Jesus e Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Só existe um caminho, não existe os caminhos. É um só. Então não perde tempo e busca ao Senhor, porque só é um caminho. Amém? E hoje a gente vai estudar um pouco a respeito do crescimento espiritual. Quem se alegra? Amém. Eu sei que já foi ministrado, né? Mas é necessário, diga, é necessário ouvir as mesmas coisas. Porque essa palavra que nos trouxe até aqui, amém? Você já andou bastante na sua caminhada cristã? Se a gente olhar para trás e ver quem a gente era e onde a gente está hoje, a gente vai ver, nossa, já andei bastante. Mas ainda tem mais. Amém? E essa palavra que nos trouxe até aqui, ela vai nos manter até o fim. Onde é o fim, irmã? Quando eu morrer? Não.
Amém? A nossa vida não termina quando a gente morrer. Há uma eternidade. Amém? Agora, a nossa vida vai determinar se a gente vai chegar na eternidade. Então, não é tempo mais a gente brincar de ser crente. Não é tempo mais a gente brincar de... Eu sei. A pessoa vai dar um conselho. Ah, eu sei que a palavra diz isso. Então, abençoado. Se a palavra diz isso, então pega e pratica. Amém? Não é você ter conhecimento. Ah, eu conheço tanta palavra que na igreja é o nível, né? Um fala a palavra, aí o outro é tréplica e réplica, né? Então palavra, então palavra, então palavra. Só que a nossa vida não se mantém só aqui. Amém? A gente tem que ter essa disposição de responder com a palavra, porque eu vou dizer a você, a gente conversa com os irmãos e é maravilhoso. Quanto mais a gente vai conversando, mais vai fluindo e o Senhor vai dando versículo, não é? Mas essa fonte, ela não seca quando a gente está do lado de fora. Amém? Quando a gente está lá fora, no trabalho, com a família, essa fonte, ela ainda está lá. Cabe a nós a gente usar ela ou deixar as águas paradas. Diga, o meu propósito é conhecer o coração do meu Senhor. Amém? Só através da palavra a gente vai conhecer a vontade de Deus, os planos de Deus, o propósito que Ele tem para nossas vidas. Por quê? Porque quando a gente está lá no mundo, qual é o seu propósito? O que é propósito? Por que você nasceu? Minha mãe e meu pai se conheceu. Não é isso. Você não nasceu por acaso. Mesmo que aconteceu alguns erros, né? O pai e a mãe, mas você não é obra do acaso. Amém? Você nasceu com um propósito. E a gente só vai descobrir esse propósito se a gente mergulhar na palavra. Se a gente ter essa necessidade de conhecer, de buscar e conhecer o Senhor. Amém? Estão preparados? Amém. Então, abre lá em 1 Pedro, por favor. Um conselho que eu dou a você, não durma. Amém? Se você ficar com sono, aí você vai lá para trás, fica em pé. Mas não perde essa palavra, irmão. Quando a gente está no curso, né? A gente faz o curso ou Rema ou Escola de Ministro. Eles aconselham, se ficar com sono, vai lá para trás. Por quê? Porque a gente não pode perder nada. E a gente está na Escola de Ministro, né? Puxado, dia de semana, aí quando chega lá no horário, senta. Eu sei que é, né, puxado, amém, mas a recompensa, amém? Há uma recompensa. Mas a gente precisa se manter de pé, não só para o lado de fora, mas para o lado de dentro também, amém? A atitude, eu pego. Feito a gente fala com os pequenos, né? Pega a palavra, amém? 1 Pedro, capítulo 2. No verso 1 e 2. Quem achou, diga amém. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Amém? Então ele diz, como criança. A gente sabe aqui os bebês recém-nascidos, né? Quando a mãe aponta lá o objetivo da criança, ele vai assim, ó. Desejoso. Então, como criança, desejoso com leite, é assim a gente. Como a irmã Márcia falou, se você vem com expectativa em pessoas, tá ruim. Porque independente da pessoa que passar por aqui, você tem que ouvir como a palavra de Deus. Amém? Independente, se for uma criança aqui, ela vai subir cheia do Espírito. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai receber. Porque é o Senhor falando.
Amém? Então ele diz, deseja o puro leite, para quê? Para que vá crescendo. A cada dia a gente precisa desejar a palavra de Deus. Amém? Assim como a gente tem desejo, não é pecado. A gente tem desejo de quê? Eu tenho desejo de fazer isso, né? Eu tenho desejo de fazer esse curso, isso, aquilo. Amém? Mas o nosso desejo, espiritualmente, é a palavra. A gente vai ter desejos no natural, amém? A gente ainda estamos no mundo, né? Para não pensar que a gente está em corpo glorificado e não vai ter desejo de mais nada. Mas a gente está no mundo, vai ter desejo de buscar algumas coisas, ter propósito de alcançar alguns objetivos. Mas o nosso desejo, a nossa necessidade é buscar o leite, buscar a palavra. Amém? Porque a gente só vai crescer se for por meio da palavra. E ele fala aqui, para que por meio dele, da palavra, cresçam para a salvação. Quem aqui já é salvo? Amém. Quem aqui sabe que não está na plenitude? Amém? Não está no corpo glorificado. Então a gente vai desenvolver a nossa salvação, né? E dentro da salvação, não é só, eu já nasci de novo, então para mim está tudo bom, para que buscar mais? Sabia que tem gente com essa mentalidade? Se eu buscar mais, o Senhor vai cobrar mais. Mas essa pessoa que pensa assim, ela não pensa, se eu buscar mais, eu vou conhecer mais. Eu vou desfrutar de mais. Eu vou provar mais do Senhor. Porque a palavra diz, provai e vê que o Senhor é bom. E só vai provar e ver que o Senhor é bom quem busca. Quem fica lá, estacionado na vida espiritual. Nossa, só acontece isso com o irmão e só acontece com a irmã, é misericórdia. Eu acho que Deus tem alguma coisa com aquele camarada, porque não é possível, não. Aí a gente estava comentando. Não é Deus que tem alguma coisa com aquele camarada. É aquele camarada que tem alguma coisa com Deus. Amém? É essa diferença. Por quê? Porque Deus não vai fazer acepção de pessoas. O desejo dele é que todos cresçam. Amém? Mas você sabia que nem todos vão crescer? Porque Deus não vai forçar. Meu filho, a hora de ler. Meu filho, agora é a hora de meditar. Agora é a hora de adorar o Senhor. Não. É a gente que tem que fazer isso. Esmurrar o corpo. Colocar a carne no lugar. Como a irmã Márcia falou, se trabalha de 7 horas, acorda mais cedo. É fácil. Naquele quentinho, logo na hora, parece que a carne já sabe, quando está na hora de se levantar e dá aquele friozinho. Não é? Mas você sabia que se você tomar uma atitude, se eu acordo de 7 horas, eu vou acordar mais cedo. Eu vou ter o meu tempo com o Senhor, porque o tempo vai ser corrido mesmo, então eu vou dedicar o tempo a Ele. Sabia que você vai ter... No começo vai ser ruim, tá bom? Quem sabe aqui que os médicos falam, né? Que existe a dor do crescimento. No corpo, no ser humano, né? Das crianças. Dói. Amém? Eu nunca percebi muito assim não, mas dói, né? E existe uma dor no crescimento espiritual também. Amém? A carne. Quando o Espírito vem, né? Trazendo algo, ou a palavra que você lembra, eita, eu tenho que orar. Aí aquela dor, tem que orar. Eita, tem que interceder, ó. Ixi, tem que... Não aguento não, essa dor não, tem que perdoar, é. Meu Deus do céu, é sério mesmo. Essa é a dor do crescimento espiritual. É você mortificar a carne e fazer a vontade do Espírito. Amém? Dominar a carne e fazer a vontade do Espírito. Mas para a gente dominar a carne e fazer a vontade do Espírito, a gente precisa se alimentar, abastecer o nosso espírito, né? Porque carro não anda de tanque vazio. Então, a gente se alimenta, a gente se enche, para que a gente possa ser guiado pelo Espírito. O tanque cheio da palavra, a palavra de Deus diz que o homem maduro, o homem espiritual, ele vai discernir
Amém? Ele vai discernir. Então, a gente, guiado pelo Espírito, com o tanque cheio, a gente vai discernir. E quanto mais você treinar, quanto mais você se aperfeiçoar, você vai andar na vontade do Senhor. Como ele diz aqui, desenvolver a salvação. Desenvolver. A gente vai desenvolvendo essas coisas, uma vida de oração, desenvolvendo o ouvir atento à voz do Espírito. Porque às vezes o Espírito fala, mas a carne está reinando. Aí diz, pensamento... Não. Se você estiver cheio da palavra, você vai discernir a voz do Espírito. E tem uma coisa, se você ouve e não praticar, nada acontece. Aí você pode perguntar, e por que acontece na vida do irmão? Porque o irmão está cheio, está buscando a maior necessidade dele, dando ouvido ao Espírito e está fazendo o que o Senhor manda. Amém? Isso não é de uma hora para outra, mas isso tem uma decisão. O ponto de partida é uma decisão. Eu vou fazer assim, eu vou fazer assim. Amém? Então, em Mateus 4,4, não precisa você abrir lá. Ele fala sobre o pão, né? Nem só de pão vive o homem. Amém? Quem aqui vai... O homem espiritual, ele só vive de pão? A vida dele é só trabalhar e comer, trabalhar e comer, trabalhar e comer? Não. Existe uma necessidade em nós. Amém? Que é buscar o pão espiritual. Amém? O pão espiritual é a palavra de Deus. Ouvir ministração, ler livros. Amém? Está conectado com a palavra. Agora eu aconselho para quem gosta de ouvir ministração e ler livro, cuidado. A palavra diz que a gente mesmo tem que se examinar, né? Examina a si mesmo. Qual é o nível de crescimento que eu estou? Para que eu possa ouvir uma ministração, para que eu possa ler um livro. Sabia que tem pessoas que ela vira a cabeça no modo de pensar? Quando ela lê um livro, ela está firme aqui na palavra, doutrina, tudo certinho, mas pega um livro, um alimento estragado, não serve para ela, aí ela vai se alimentar. Aí daqui a pouco ela vai mudando os pensamentos. Porque a palavra de Deus diz que a gente precisa renovar a mente para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas, se a gente buscar coisas erradas, a gente não vai experimentar a boa, agradável e nem chegar na perfeita vontade de Deus. Amém? Então, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você se alimenta. Às vezes tem algumas ministrações, né? E a gente manda para alguns, aí diz, escuta aí, o que é bom, pega, o que não presta, joga fora. Aí você pode dizer, irmã, está mandando mensagem que não presta para o povo? Irmãos, a gente não está perfeito. Amém? Nós não somos o dono da verdade. Amém? O dono da verdade é o Senhor. E Ele vai usar cada pessoa. Ele não vai só usar o Ministério Família Eu Valorizo. Ele não vai só usar ministérios, denominações. Ele vai usar o corpo de Cristo. Então, aquele que estiver disponível para o Senhor, Ele vai usar. Mesmo que ele tenha aquele pouquinho. Aí a gente com um nível mais elevado, aí diz, meu Deus do céu. Mas a gente precisa entender que aquela pessoa é o nível dela. A gente não pode, ninguém aqui é juiz, tá bom? Não podemos julgar nem condenar. E fulano não cresce não, de outra denominação. Você sabe com o que ele está se alimentando? Se é uma papinha, se é um mingau mais durinho, se é uma mão de vaca. Você não sabe. Então, a gente não pode estar analisando os outros. Amém? Feito, eu até estava me lembrando, o binóculo de tia Edilene. Você não pode estar observando os outros. Observe você mesmo. Amém? Porque é muito fácil. É muito fácil. Fulano é uma lista. Aí, se você olhar no espelho, se você olhar suas atitudes, aí você, nossa, não é?
Analisa você mesmo, ouve você mesmo e está tudo certo. 1 Timóteo 4,6. Abre lá, por favor. Primeira Timóteo 4,6. Quem achou, diga amém. Se vocês transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus. Nutrido, diga nutrido. Nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Amém? Então, se você transmitir essas instruções, qual instrução? A que você recebe toda noite. Se você transmitir para outras pessoas, você vai ser um bom ministro de Cristo. Ah, irmã, eu pensei que ministro era quem estava no púlpito. Então, deixa eu te contar uma. Pode ser que você não sabe. Você tem um púlpito na sua frente. Amém? Você tem um púlpito, por onde você passar, esse púlpito está pronto. Para quê? Para você ministrar. E se você transmitir o que você ouve para outros, será um bom ministro de Cristo. Amém? O que é que mede a espiritualidade de uma pessoa? Será porque ele fala aleluias? É isso que mede? Não, eu acho que o que mede a espiritualidade de uma pessoa é porque ela é cheia da palavra. Mas ela não pratica, mas eu acho que ela é... É isso? Não. O que mede a espiritualidade da pessoa é a atitude que ela tem depois que ela recebe a palavra. Amém? Temos um bom depósito da palavra de Deus aqui dentro. Mas, o que é que a gente faz com essa palavra? A gente tem um depósito, é para usar o que tem dentro do depósito. Mas se a gente tem tanta palavra e não está usando essa palavra, você não está crescido. Desculpa eu te dizer. Mas não fica triste não, tá bom? Você pode crescer. Amém? Não é seu intelectual o nível de crescimento espiritual. É a sua atitude. O que você faz, o que você fala. Principalmente diante dos ímpios. Amém? Deixa eu te dizer. O nosso alvo, entenda, o nosso alvo é o Senhor, amém? Mas aqui na terra, naturalmente falando e espiritualmente, a gente tem um alvo. Ou não tem? Qual é o alvo que você quer alcançar? Que é da vontade do Senhor? Pessoas, amém? Então, para que a gente possa alcançar esse alvo, a nossa vida precisa estar ajustada. Amém? Porque um pé fora, irmã, aí é perfeição. É não. Se a palavra de Deus diz que a gente pode, a gente pode. Dentro daquilo que a gente sabe, a gente vive. Eu não vou viver o nível de crescimento da irmã Márcia e do pastor Adilson. É outro nível. Eu vou viver no meu nível. Mas eu não posso viver no nível do meu irmão que nasceu de novo. Amém? Não é aceitável diante do Senhor. E nem diante das pessoas. Crente, anos. Há quantos anos tu tem de igreja? Quantos anos? Eu tenho 50. Aí a pessoa olha a atitude. Amém, Senhor. Eu quero viver para o Senhor. Amém. Por isso que a palavra de Deus diz: não olhe para um lado, não olhe para o outro. O teu alvo é Cristo. É Cristo. É Cristo. Por quê? Porque pessoas vão errar. E, infelizmente, tem gente que não entende. Aí diz, mas está todo mundo na igreja e não é santo. As asinhas, estou sentindo o vento das asas. Mas esse santo, ele está em crescimento. Amém? Esse santo, ele está desenvolvendo a salvação. E a gente tem que ter paciência com eles. Assim como o Senhor tem paciência com a gente. Não é? Olha, pode todo mundo enganar todo mundo. Mas ao Senhor ninguém engana. Aí
sou crescido, eu sou crescido, eu sou crescido. Aí o Senhor, estou vendo que tu é crescido. Se você é crescido, e por que você não age? De acordo como crescido. Amém? Não adianta. A palavra de Deus diz que ouvir e não praticar. Está enganando a si mesmo. Olhe, você não vai estar enganando ao pastor, nem aos irmãos. Não. E outra coisa, viu? Às vezes os crentes pensam que está enganando a Deus. O Senhor sabe. Sabe mesmo. Graças a Deus que Ele sabe. Então é melhor a gente ser sincero. Senhor, eu errei aqui, mas eu não quero isso para a minha vida. Eu agi assim com uma pessoa, me ajude, me dê sabedoria. Amém? Não estamos na plenitude, mas não é aceitável a gente viver no erro, minha gente. Amém? Então a gente precisa ser nutridos pela palavra de Deus. Hebreus 5:11. Hebreus 5:11. Quem achou, diga amém. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês tornaram lentos para aprender, embora esta altura já devessem ser mestres. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios alimentares da palavra de Deus. Então, precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. E essa experiência é o quê? Experiência é a prática da palavra. Nasceu de novo. A gente vai chegar lá. Nasceu de novo. Está tomando leitinho. Se ela decidir colocar em prática o pouco que ela pegar, ela vai ter experiência. E vai crescendo na experiência. Amém? Então ele diz, quanto a isso muito tenho que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês tornaram lento. A gente não pode tornar lento naquilo que a gente ouve. Sabe o que é tornar lento? É você ouvir, a ficha já caiu lá no seu coração, você já entendeu de todas as formas e não tomou decisão de praticar. Amém? Embora esta altura, veja só, embora o tempo que você já está na igreja, embora essa altura já devessem ser mestres. Ou o tempo que faz que você está na igreja. Quantos anos você faz que está na igreja? Você sabia que era já para você estar ensinando a outros? Amém? Mas quando se torna tardio, devagar em praticar, aí volta logo de novo para o berçário. Volta para o berçário. Ouvir de novo os princípios alimentares, as doutrinas básicas. Batismo com o Espírito Santo, novo nascimento, ressurreição dos mortos. Esse mingauzinho que a gente aprende no novo nascimento. Amém? A maneira que ouvimos a palavra determina o nosso crescimento. Ouvinte praticante ou negligente. Então, o teu crescimento vai ser de acordo com aquilo que você recebe. A maneira que você ouve. Eu ouço muita ministração, demais. Mas como é que você ouve? Como é que está caindo no seu coração? Amém? E em João 16:12, fala que existe um nível, você anota aí e depois você confere em casa. João 16:12 fala que existe um nível de entendimento. Amém? Existe um nível de entendimento para cada um. Não é porque eu estou no nível que o meu irmão, ele está no mesmo nível que eu. O nível de entendimento vai da busca de cada um. Amém? Um exemplo, eu posso nascer de novo. Não, eu não posso nascer de novo porque eu já nasci de novo.
Um exemplo, 2 pessoas nasceram de novo, tá certo? Aí uma é preguiçosa no buscar a necessidade. Amém? Quer conhecer o coração do Senhor. E a outra, uma tem a necessidade de buscar e a outra é preguiçoso. Então ele vai, correr. E quem pratica aqui sabe que enquanto você vai caminhando, aí daqui a pouco você está andando ligeiro, e daqui a pouco você está correndo, daqui a pouco você está... Nem foguete pega, né? E o que acontece? Mas aquele preguiçoso... Vem, olha, tu não sabe o que eu descobri na palavra. E eu só estou aqui. Será que Deus me ama? Amém? Existe um nível de entendimento. E esse nível, quem vai esticar, não é Deus, não, é você. Quanto mais eu recebo, quanto mais eu pratico, mais eu vou esticando. Vou esticando. Amém? 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3. Agora a gente vai orar para o relógio parar ali um pouco, né? Porque... Primeira Coríntios, capítulo 3, no verso 1. Quem está pronto? 1 Coríntios, capítulo 3, no verso 1. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criança em Cristo. Dê-lhe leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja, a divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como meninos mundanos. Pois, quando alguém dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e por aí vai. Amém? Eu não vou ler todo. Então ele diz que existe menino carnal. Ele não fala como espiritual, mas como carnal. É aquele que nasceu de novo. Amém? Porque existem 3 fases do homem, né? Existe o homem natural, aquele que ainda não aceitou Jesus, que o pecado habita nele, domina ele. Amém? Existe o homem carnal, o homem espiritual, que é aquele que busca e faz acontecer mesmo a palavra. Amém? E existe o carnal. É aquele que nasceu de novo, está se alimentando da palavra, mas decide ficar da mesma forma. Amém? Ficar do mesmo jeito. Sempre me lembro, quando é final de ano, no primeiro ano, eu sempre me lembro disso. É um ano novo, e agora, como é que vai ser as atitudes? Porque ano novo com atitude velha, o ano ainda continua velho. Assim é em Cristo. Nasceu de novo. Agora é uma nova criatura. Agora você pode fazer tudo novo. Mas ainda tem o homem que nasceu de novo, que em vez de buscar as coisas espirituais, está buscando alimentar a carne. Amém? É um homem carnal. Existe o homem natural, o ímpio, o carnal, que é nascido de novo, e anda na carne, e o espiritual que busca e anda no espírito. Amém? O nível de crescimento. Vamos ver lá em 1 João, por favor. Sabe, irmãos, a palavra é como um espelho. E às vezes, a gente tem um costume, mas o costume a gente pode tirar, sabe? Não é feito o menino, né? A mãe diz, eu vou tirar esse costume dele. Não é assim? A gente tem um mau costume, mas a gente vai crescer e a gente vai deixar desse costume de lado. De dizer, eita, essa palavra era para fulano. Eita, essa palavra era para fulano e ela não veio hoje. Essa palavra é para tu.
Amém? A palavra é o espelho, então você precisa se olhar no espelho e ver o que é que está certo e o que é errado. As meninas sabem disso muito bem, né? 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, no verso 1. Deixa eu ver aqui, viu? Eu disse 1 João. Isso. 1 João capítulo 2, desculpa aí. 1 João capítulo 2, no verso 12. 1 João 2, 12. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Amém? Agora, vamos ver em outro ângulo o que ele está falando aqui, tá certo? A gente sabe que existem níveis, né? Níveis de crescimento. Existe o bebê, que é aquele que nasceu de novo, e a gente tem que ter paciência com ele. A gente tem que ajudar os bebês. Amém? Se você conhece uma pessoa que ela nasceu de novo, então, se você conhece ela, cola nela e ajuda, porque ela é um bebê. Quem aqui já viu um bebê recém-nascido se alimentar sozinho? Só quando o bebê está mais madurinho, aí ele toma sozinho a mamadeira. Mas tem um tempo que ele precisa de alguém. Amém? E às vezes a gente pergunta, caramba, por que fulano estava aqui, novo convertido, e saiu de novo para o mundo, caiu? Ele caiu porque ele não tinha alguém para apoiar ele. Amém? Se tivesse alguém para sustentar ele, porque o forte levanta o fraco. Então, quando você cola lá naquela pessoa, vamos lá, meu irmão, vamos lá. É assim, porque fizeram assim com a gente. Amém? Pessoas colaram na gente, vamos lá, hoje tem culto. Aí a gente conhece a pessoa, nasceu de novo, aí deixa ela sozinha. Um bebê, quando ele está madurinho, ele engatinha sozinho. Mas vai colocar um recém-nascido no chão? Vai colocar uma mamadeira no recém-nascido? Na mão dele? Ele vai chorar. Amém? Então não critica porque o irmão é novo convertido e caiu e seja apoio. Não fomos chamados para falar, para condenar, fomos chamados para apoiar. Amém? Então, tem o bebê, tem um menino que é inocente, amém? Que ainda é ignorante nas coisas do Senhor. Qualquer coisa ele fica irritado. Amém? O menino, é ou não é? Toma o pirulito do menino, para você ver. Tem o jovem, ele já está mais estabilidade, ele tem mais estabilidade, ele é curioso, o jovem, amém? Ele é tagarelice, ele tem uma tagarelice, ele fala demais. Por quê? Porque ele é curioso. Aí ele está falando demais e ele está querendo saber das coisas. Amém? E tem um adulto. Deixa eu ver, isso. E tem um adulto que estima pouco as coisas da terra. Se ele é insensível, amém? Ele não me toque. Alguma coisa faz alguma coisa, meu Deus do céu, eu não vou para a igreja não. Ouvi falar de mim. Pelo menos estão se lembrando de tu. Tem habilidade para reconhecer. O homem maduro, o adulto, ele tem habilidade de reconhecer. É o Senhor em mim. É o Senhor em mim. Amém? É o Senhor em mim. Então, deixa eu ler só isso aqui que eu achei bem interessante. Os filhinhos, ele nasceu de novo, conhece o pai e tem noção que foi perdoado seus pecados. Isso acontece nos filhinhos,
nos jovens e nos pais, tá certo? Então, esses 3 pontos. Nasceu de novo, conhece o pai que tem e sabe que os seus pecados foram perdoados. O jovem, ele tem todos esses 3 pontos, amém? E vence o maligno, ou seja, o jovem espiritual, ele não cai na tentação como o bebê, a criança cai, amém? Quando vem o diabo a tentar, ele diz, já sei que é tu, pra cima de mim não, espera aí que agora tu vai correr, não é? O jovem, ele é forte, espiritualmente, amém? E permanece na palavra. Os pais, conforme diz aqui em 1 João, né? Os pais têm o conhecimento profundo de Deus e cuida de filhos. Amém? Vai chegar um tempo do seu crescimento, se você desejar crescer, vai chegar um tempo que você vai estar cuidando de filhos. Enquanto você for bebê, você não vai cuidar de filhos. Enquanto você for um jovem, você também não vai cuidar de filhos. Mas os filhos espirituais é para aqueles adulto espiritual. No natural a gente diz, né? Não tem cabimento de uma criança ter outra criança. Por mais que ainda aconteça. Mas no reino de Deus, o bebê, ele não vai ter outro bebê. Primeiro ele vai se fortalecer, ele vai crescer. E depois que ele crescer, que ele estiver firme, ele vai instruir outros. Amém? Ele vai alimentar outros. Ele vai ter filhos. Você já orou ao Senhor por filhos espirituais? Se não orou, primeiro você busca crescer. Aí você deseja também ter filhos espirituais. Por quê? Como é prazeroso ter filho no natural, muito maior é o prazer de ter filhos espirituais. Amém? Porque esse é a nossa tarefa de casa que o Senhor deu. De quê? De levar as pessoas para o reino. Amém? O reino de Deus não consiste só no meu mundinho. Eu estou bem, eu estou sendo abençoada demais. E as outras pessoas que também precisam ser abençoadas. Amém? Então, vamos lá. Pronto. Qual é o lugar para promover esse crescimento? Existe um lugar para que você possa desenvolver esse crescimento, que é onde você está hoje. Amém? Na igreja. Esse é o lugar. Se você que está em casa não pôde vir hoje, mas sempre está congregando, muito bem. Esse é o lugar. Não existe outro lugar não, irmão. De se alimentar da palavra, esse é o lugar. Abre lá em 1 Efésios, não. Abre lá em Efésios 4. Efésios 4, 4:11. Efésios 4:11. Por que é que eu devo estar na igreja? E precisa estar na igreja, misericórdia, precisa estar na igreja todo dia. Você sabe que você está na igreja, você tem propósito. Você não vem para a igreja para desfilar, para marcar presença, para o pastor ver que você está aqui. O irmão viu que eu estava lá, O irmão viu que você estava lá, mas Deus viu o que você estava recebendo. Amém? Nosso propósito é vir para esse lugar para se alimentar. Amém? Efésios 4:11 diz assim: e ele designou, ele que ele está dizendo aqui é Jesus, amém? Jesus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para que Deus coloca os 5 dons ministeriais dentro de uma igreja, dentro do corpo de Cristo? Amém? Talvez aqui ainda não foi desenvolvido o fruto dos 5 dons. Amém? Mas os 5 dons foram distribuídos
para o crescimento do corpo de Cristo. E quanto mais você crescer, vai amadurecer e o chamado que Deus tem para você vai florescer. Porque Deus precisa de pastores, profetas, evangelistas e mestres dentro das igrejas. Amém? Dentro do corpo de Cristo. Porque às vezes a gente fica esperando, uma vez por ano vai vir um profeta, um evangelista, um mestre. Aqui dentro tem profeta, evangelista, pastores, mestres. Amém? Mas quando é que a gente vai despertar? Quando a gente, crescer. Quando a gente crescer, o maior desejo, se o desejo do nosso coração é conhecer o Senhor, o desejo dele é que a gente cresça. Quanto mais a gente crescer, mais ele vai mostrar qual é a vontade dele para nós. Amém? E ele diz, qual é o propósito de ter pastores, evangelistas, mestres, os 5 dons ministeriais? Para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos, diga todos, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. A gente só cresce na unidade da fé e no conhecimento de Deus se a gente buscar a palavra. Se a gente não buscar a palavra, não tem fé crescida e não tem conhecimento de Deus. Amém? E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como menino. Por quê? Deus quer que a gente possa criar raiz. Um vento, quando dá numa árvore que ela está enraizada, ela não cai, não. Mas se a raiz dela for rasinha, qualquer vento que der, cai. E ele diz aqui, não seja como menino, levado por todo vento. Todo vento. Eu não estou gostando dessa palavra, não. Eu vou para outra igreja, porque lá fala assim, assim eu me agrado. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus, não é para nos agradar. Amém? Estamos ouvindo a palavra de Deus para nos consertar e agradar a Deus. Esse é o propósito. Não vai agradar não, viu? Porque a carne não gosta. Mas a gente não está para viver a vontade da carne. Amém? E o último ponto, em 1 Timóteo 2,4, você anota aí, e não vou abrir, que não vai dar tempo. E ele diz, em 1 Timóteo 2,4, ele fala sobre que devemos orar e interceder por todas as autoridades e tal e tal. E ele fala que a vontade de Deus, amém, é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é a vontade de Deus? É que você cresça. Amém? Eu estou correndo para saber qual é a vontade de Deus. Então, para de correr, te firma na palavra e você vai conhecer a vontade de Deus. Amém? Essa é a vontade de Deus. Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele não deseja que a gente chegue ao raso conhecimento da verdade. É o pleno. Então, tem mais para você. Amém? Deixa eu te falar, não te conforma. O nível que você está, não te conforma. Tem mais para você. Assim como uma noiva, ela prepara um enxoval. Um exemplo, uma noiva, ela vai começar a casar, ela vai casar, né? E ela precisa dar o passo, é ou não é? Aí ela vai e compra um pacote de prato. Mas ela não fica no pacote de prato. Tem um enxoval. Amém? Ei, em Cristo, em Deus, tem um enxoval para você adquirir. Porque esse enxoval você vai adquirir, você vai usufruir. Amém? A palavra de Deus diz que enquanto o herdeiro é menino, ele não vai experimentar da herança do Senhor. Amém? Vocês têm filhos de menor, você tem carro, tem moto, e ele pode usufruir? Não, ele pode com você dirigindo. Mas aquele prazer de dirigir, ele só vai ter quando ele for adulto. Então, quanto mais a gente renovar a mente, a gente vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quanto a gente crescer, a gente vai
Provar e ver, provar e ver, provar e ver. Amém? A nossa vida tem que ter o provar e ver. Se for uma vida só em ouvir, não praticar, não provar e não ver, está parecido com o povo do mundo. Ouvir falar. Eu ouvi falar. Não, você tem que ouvir falar, você tem que falar e você tem que provar e ver. Amém? Fica de pé, fecha teus olhos. Então, que a cada dia a gente possa nos analisar. Não analisar o nosso próximo, o crescimento espiritual do teu irmão, mas analisa você mesmo. Conserta você mesmo, porque você não pode consertar o outro. A gente conserta a gente mesmo, amém? Fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite abençoada, onde o Senhor entregou, Pai, essa palavra, para que a cada dia, Senhor, a gente possa buscar conhecer o Senhor. Que a gente possa prosseguir, Pai, não parar no meio do caminho, mas prosseguir em conhecer o Senhor, dia após dia, porque existe uma jornada, Pai, para ser cumprida. E nós não podemos retroceder, não podemos parar no meio do caminho, Senhor. Nós precisamos prosseguir, conhecendo, vivendo e entendendo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, que é a Tua palavra. Nós te agradecemos, Espírito Santo, porque sabemos que nessa jornada nós não estamos só. O Senhor está conosco e o Senhor nos ajuda em todas as coisas. Obrigada, Espírito Santo, porque eu sei que o Senhor é o nosso ajudador, nosso professor, o nosso fortalecedor. E o Senhor vai nos ajudar no nosso crescimento espiritual. Eu sei que eu devo fazer a minha parte para que o Senhor possa fazer a sua. Nós te agradecemos e nós dedicamos ao Senhor. E queremos mais. Que haja em nós, Senhor, como uma fonte que jorra, que haja em nós a necessidade de buscar o Senhor. A necessidade de buscar os seus planos, o seu conhecimento, o seu propósito para nossas vidas. Para quando um dia a gente sair daqui, a gente deixar sementes. Em nome de Jesus. Amém? Então, sejam abençoados na prática da palavra. A irmã Márcia. Cresçam em tudo no Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Palavra poderosa, né? São palavras como essa que nos incentivam, né? A cada dia buscar essa palavra, a vivenciar essa palavra. Porque Deus quer que a gente chegue ao pleno conhecimento da verdade, né? E que a gente possa ajudar outros. Que a gente saia da condição de menino, né? E possa para a condição de adulto. Para que a gente possa cuidar de pessoas. Levar pessoas para o Senhor, né? Saquear o inferno e povoar o céu. Amém? Então, a gente vai cumprir mais um mandamento do Senhor, né? E não precisa você abrir, eu queria ler para você, né? Lá em 2 Coríntios 9, 6. Que diz assim: lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá. Pouco mais aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá, com fartura. No 7 diz assim: cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, com pensar não por constrangimento, pois Deus ama ao que dá, ao que doa, que contribui com alegria. Então, amada, é um mandamento do Senhor. Não adianta a gente andar em amor e não cumprir esse mandamento. Porque tudo é um conjunto na nossa vida. Se a gente semeia e não anda em amor, para Deus não serve de nada. Se a gente semeia e anda de todo jeito, e anda com mentira, e anda com safadeza, o que você deu não serve de nada, sabia? Porque é um conjunto. É um pacote, amada. A gente tem que fazer aquilo que a Bíblia manda. É em todas as áreas. É deixar de ser menina a cada dia querendo conhecer, para praticar essas verdades e chegar onde Deus quer. Deus não leva o tempo da ignorância, mas hoje você está sendo despertado. Hoje você está vindo à igreja. Ah, irmão, mas
Não, amada, chega. Chega de vir para a igreja e sair da mesma forma. Deixa de ser menino. Porque senão você não vai usufruir do que Deus tem para você, como Jaqueline está falando. Se a gente vê um lugar como esse, e a gente não atenta, a gente não pratica, a gente não faz nada, vê só o povo crescendo. Eita, rapaz, fulano chegou agora há pouco, ainda fica com sentimento de inveja. Não, isso não é para a tua vida, não. Se fulano chegou agora há pouco, mas já está abrindo o culto, já está fazendo isso, já está fazendo aquilo. Porque Deus sonda o coração. Deus vê as coisas, amada. Deus vê o teu secreto. Deus vê como você age. E muitas vezes quando a gente coloca pessoas aqui, amada, é porque vem a inclinação. Ninguém vai subir aqui por amizade. Nada. As coisas do Senhor, quem nos conhece sabe. Não é aqui por amizade que colocamos pessoas aqui, não. É porque a inclinação vem, porque Deus está vendo o que você está fazendo. Amém? Então sai do teu lugar com alegria, amada, e vem cumprir mais um mandamento do Senhor. Estou subindo a um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado, e os meus olhos vejam o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. Aleluia! E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia, aleluia. Deus é bom, amém? Então fecha teus olhos, amado. Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo. Pai, muito obrigado, Senhor, pela essa palavra que foi ministrada ao nosso coração, Senhor. Eu creio, Senhor, que nós vamos chegar à maturidade que você quer, Pai. Oh, Pai, são palavras como essa que nos ensinam, que nos inspiram, Senhor, a chegar onde Deus tem para nós, Pai. Pai, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, pelo teu cuidado, Senhor. Todos os dias, Pai, trazendo palavras como essa, para nos fortalecer, Pai. Para ficarmos firmes, Pai. Para ser firmes e constantes, Pai, na tua obra, abundante, Pai, na obra do Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor. A palavra de hoje é gratidão, Senhor. Oh, Pai, como você é bom. Como você é misericordioso todos os dias conosco, Pai. Aleluia. Quem crê diz? Amém. Então, estão todos abençoados em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Estamos subindo a um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim, e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais.